Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 149 para uma reflexão. O Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. O coro Mensageiros da Paz fez uma coletânea muito pequena, em virtude do tempo e comparado à quantidade dos salmos que nós temos no total de 150 salmos no Antigo Testamento. Naturalmente que há muitas músicas e muitas canções referentes aos salmos escritos, que na sua origem eles eram recitados pelos seus compositores, pelos seus autores, como por exemplo Davi, com 73 salmos escritos, como Asaf, como os filhos de Corá, como Emã e Etã, e como Moisés, lá na saída do Egito, escreveu o Salmo de número 90. O livro dos Salmos, ele de alguma maneira, ele resume o projeto de Deus, o plano de Deus para o homem pecador, e ele trata da grandeza, da majestade do Senhor em relação ao pecado, ao distanciamento do homem para com o seu Deus. O livro dos Salmos, ele une o Antigo ao Novo Testamento. Nós temos algumas divisões importantes. Alguns didaticamente irão separar alguns salmos, tratando do conflito de Davi com Saul, alguns salmos que tratam da fuga, do desespero, da perseguição de Saul para com Davi e a fuga de Davi fugindo do rei. Nós temos uma divisão que trata da realeza de Davi, quando ele, empossado no trono, ele também continua o seu trabalho de escrita, salmodiando ao Senhor. Nós temos alguns salmos que tratam da crise de Israel com outros povos, como por exemplo a Síria. Então eles cantavam, eles revelavam assim a intenção de sofrimento do seu povo e o caráter do Senhor cuidando e conduzindo em tempos de guerra. Nós temos alguns salmos também que falam sobre a destruição do templo e o exílio, salmos tristes, que cantavam assim o sofrimento e a dor. No livro dos Salmos nós temos conteúdos específicos. De maneira geral, nós poderíamos entender que o propósito central de todo o livro, de todas as canções, é exaltar o nome de Deus em todas as circunstâncias. E quais circunstâncias? Continuando dentro de uma divisão didática para o entendimento do leitor de hoje, nós encontramos salmos de louvor que exaltam a grandeza e bondade de Deus. Temos alguns salmos específicos neste sentido. Temos salmos de ação de graça que expressam gratidão pelas bênçãos divinas para com o seu povo, para com o seu fiel, para com o seu rei, para com a sua gente. Temos salmos de lamento, que clamavam por ajuda divina em momentos de angústia, de sofrimento, de dor. Nós temos salmos de sabedoria,
que ensinam princípios espirituais e morais para o seu povo, no comportamento, na conduta, no direcionamento social e em tantas áreas da nossa vida, nós encontramos preciosos salmos de sabedoria. Nós temos salmos que tratam da vinda do Messias. Nós temos os chamados salmos messiânicos, como por exemplo o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 110, que anunciavam a vinda do Messias, confirmado pelo profeta Isaías, o maior autor messiânico do Antigo Testamento. Alguns consideram também uma outra possibilidade dos salmos, os salmos imprecatórios, que se refere à imprecação. Era um pedido ou súplica dirigida a Deus para que Ele fizesse justiça e executasse juízo contra os inimigos ou seus opressores. Nestes salmos imprecatórios, o salmista clamava pela intervenção do Senhor em situações de injustiça e de perseguição. Assim, de uma maneira muito geral, nós encontramos estas divisões que o livro dos Salmos nos apresenta. Derivado do grego, psalmos, que significa sons agudos ou som proveniente da harpa, que era um cântico acompanhado de algum instrumento de cordas, como por exemplo o saltério. O saltério refere-se tanto ao livro que reunia os salmos, quanto na antiguidade, naquele tempo, o próprio instrumento musical usado na sua execução. No hebraico também nós temos a palavra que significa louvores, refletindo o propósito central de cada salmo, que é louvar a Deus, exaltar ao Senhor, engrandecer o Senhor e reconhecê-lo em todos os caminhos. Mas a riqueza dos salmos, ela não se dá apenas pelo seu lado histórico. Ela se dá também pela experiência do salmista. E cada um de nós, vivendo momentos difíceis, nós poderíamos também compor alguma espécie de salmo. Como eu disse no início, os salmos, eles eram recitados e a tradição oral fez com que eles transmitissem de geração em geração, até que eles fossem escritos, compilados e assim na Bíblia hebraica, escritos para todas as demais gerações, chegando aos nossos dias. E quando nós percebemos a função dos salmos, oração, louvor, adoração e confissão, nós encontramos salmos específicos que tratam deste tema, desempenhando um papel importante na vida do fiel para com o seu Deus, seja louvor, seja confissão de pecados, seja súplica, seja adoração, ou até a imprecação, no entendimento de alguns, pedindo justiça no momento de perseguição do inimigo. Os salmos, eles nos ensinam que não existem barreiras entre o homem e Deus. Tudo pode ser apresentado diante do Senhor, desde o júbilo ao desespero. Ele trata desta realidade humana, quando o salmista, vivendo, experimentando as suas lutas, os seus dissabores, as suas derrotas, as suas dificuldades, ele então clama ao Senhor, e muitas vezes no desespero, no deserto, na caverna, na montanha, em qualquer lugar, ele apresentava diante de Deus o seu desespero, a sua dor e o seu sofrimento. Mas não apenas o seu desespero, mas também o júbilo, a alegria, a adoração ao Senhor pelos feitos poderosos. Nós temos também nos Salmos algo interessante, que é esta relação entre a humanidade e a divindade. Da mesma maneira que nós encontramos a divindade, Deus descendo, Deus ouvindo, Deus abençoando e conduzindo o seu povo, nós encontramos também um povo que se eleva a Deus, que busca a Deus a partir das suas experiências. O Salmo, ele poderia ser assim entendido como a perfeita união entre um Deus santo
e um homem pecador que se arrepende dos seus pecados. De um lado, Deus, com o salmista, aquele que inspira neste processo de fala por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os salmistas, Davi, Asaf, Moisés, Salomão, para que assim, nesta composição, nesta escrita que expressavam o que ia no coração, pela inspiração do Espírito Santo, para abençoar aquele tempo e as futuras gerações, como por exemplo nós temos hoje. No interior de cada coração, de cada autor de um salmo, a presença do Espírito Santo, ensinando, falando, inspirando, mostrando e trazendo assim as palavras adequadas para transmitir aos seus ouvintes, tanto daquela época como na época de hoje. O Espírito Santo desempenhou um papel muito importante na elaboração dos salmos, na dinâmica da vida. Por isso, o papel importante daquele que busca Deus, daquele que pede perdão, daquele que se confessa, daquele que se une ao Senhor, daquele que busca Deus e que possui um coração limpo para que pudesse ser canal do Espírito Santo com a palavra inspirada para abençoar o seu povo. Daí este caráter da santidade. Deus fala através dos salmos, das experiências vividas pelo seu agente, pelo seu autor. E Deus fala principalmente através da sua graça, do seu amor, do seu poder, assim na história dos salmistas. Fosse uma história de guerra, fosse uma história de conquista, fosse uma história de depressão, fosse uma história de perseguição, Deus acompanhando o seu povo. Por outro lado, nós temos também o salmista com Deus. Se percebemos Deus com o salmista nesta relação de inspirar e de receber o clamor, nós temos por outro lado também esta relação do salmista para com Deus. O canal da transmissão dos salmos. Aquele que era responsável em ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo a manifestação de Deus, o recado de Deus, como nós temos muitos salmos que tratam de recados dirigidos ao seu povo. Nesta relação do salmista com Deus, nós temos salmos que cultuavam ao Senhor. Salmos de louvor, de adoração, de contrição, de arrependimento. O salmista, o autor bíblico, ele vivendo situações das mais difíceis, ele também encontrava momento de se arrepender, de se confessar e de se consertar com o Senhor. Quantos salmos tratam do pecado? Quantos salmos tratam do arrependimento? Quantos salmos tratam da confissão de pecado, daquele que se confessa e deixa e alcança no Senhor o perdão dos seus pecados? Poderíamos entender os salmos também como uma verdadeira troca de experiências, num espaço de culto, numa escuta, como se nós estivéssemos num divã e o Senhor ouvindo as nossas declarações, os nossos lamentos, as nossas queixas, num espaço em que pudéssemos falar com o Senhor tudo aquilo que nos aflige. E os salmos, eles são importantes neste sentido, porque é a nossa fala, é o tempo que Deus nos escuta e nós apresentamos a Deus os nossos lamentos, os nossos ais, as nossas queixas. É por isso que talvez os salmos tenham feito tanto sucesso em todo o mundo. É por isso que os salmos são tratados de uma forma tão especial na Bíblia, porque ele trata dessa experiência do homem com o seu Deus. Ele trata desta humanidade nua e crua, nesta pureza, vamos dizer assim, da divindade que toca no coração do homem pecador, e o homem se mantém desnudo diante de Deus, que conhece todas as coisas. Por isso, neste espaço de escuta, em que Deus nos ouve, Deus ouve as nossas alegrias, Deus ouve as nossas tristezas, Deus ouve as nossas vitórias, nossas derrotas, nossas certezas, incertezas, nosso medo. E ao mesmo tempo Ele nos leva a confiar neste Deus Todo-Poderoso. Nós temos a relevância dos salmos para os nossos dias.
Na vida atual, marcada por tantos desafios, mudanças rápidas, medos, temores, incertezas, desumanidade, incredulidade, nós encontramos nos salmos também palavras de força, de consolo, de direção, palavras que acalentam, palavras que falam ao nosso coração, ao nosso espírito, palavras que nos dão força, que nos sustentam, que nos dá a vitória todos os dias, como um pão de cada dia. Por isso, os Salmos é um convite para que cada cristão reconheça a sua fraqueza diante do Senhor. Que diante do Senhor nós estamos desnudos, somos o que somos e não há como esconder, porque Deus sonda o nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração, como cantado aqui anteriormente. O Senhor não dormita, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, Ele está atento em todo o tempo. E é por isso que nós precisamos encontrar os seus altares. Assim, nós podemos encontrar neste Deus, não apenas falando com Ele as nossas fraquezas, os nossos medos e temores, mas também nós podemos celebrar as nossas vitórias. Quantos salmos de vitória! Quantos salmos destacando o poder do Senhor para com o seu servo, para com o seu povo. E por isso nós percebemos esta poesia que ultrapassa o tempo, conectando as gerações, conectando as vozes em uma só oração, como nós estamos percebendo na noite de hoje, comemorando 55 anos do coro Mensageiros da Paz. Quando a humanidade se encontra com a divindade, quando Jesus desce do céu para se unir a nós, homens pecadores, nos mostrando a santidade do Senhor Deus para conosco. Ora, o salmista, com seus atropelos, seus pedidos de arrependimento, sua confissão de pecado, sua culpa, ora a divindade com pura graça, com amor, com perdão e com redenção. Ora, o homem perdido, aflito, indeciso, por outro lado, este Deus que assume o controle, que é toda majestade, que possui todo o poder e toda a força para nos ajudar a superar as nossas fragilidades humanas. O Salmo de número 149 é uma prova disso. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e dança, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Um convite à adoração na Assembleia, um convite à exaltação do nome do Senhor, porque o Senhor, Ele habita entre o seu povo, Ele é Criador, Ele é Rei, e por isso nós devemos louvá-lo. Mas Ele não para aí. Diz o Salmo 149, o verso 5, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Quantas vezes os salmos estão presentes em nossa cama, em nosso leito, expressando assim não só a nossa dor, o nosso sofrimento, mas a alegria de uma cura, a alegria de uma vitória, e os salmos refletem sobre isso. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, nas mãos do Senhor, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Eu quero concluir destacando este breve comentário. Os salmos retratam também a justiça do Senhor. Se nós temos o homem que busca Deus e Deus que busca o homem, nós encontramos nos dois últimos salmos deste livro, este poder que pertence ao Senhor sobre todas as coisas. O poder está nas mãos do Senhor. Ele tem poder para
curar as nossas enfermidades, os seus ouvidos estão atentos aos nossos clamores, os seus ouvidos estão atentos à nossa petição, à nossa tristeza, ao nosso lamento, ao nosso sofrimento, mas Ele também é um Deus de justiça. E o Salmo 150, meus irmãos? O Salmo 50, nesta canção final, assim, encerrando o livro, ele diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesta noite, nós somos convidados a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, pelo que Ele tem feito, não apenas na vida deste coro, mas na vida de cada pessoa, de cada fiel, que pode experimentar diariamente da sua presença, através da sua fidelidade encontrada na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, e quem sabe você seja um autor compondo um salmo que engrandece o nome do Senhor, cantando o seu salmo, como eles faziam através das suas experiências. Eles escreviam a própria experiência, aquilo se tornava um cântico, aquilo que se tornava um momento de louvor para toda a congregação e posteriormente compilados, fazendo parte deste livro que nós encontramos hoje, que tem abençoado vidas pelo mundo. Como não conhecer o Salmo 23? Como não conhecer o Salmo 121? Como não conhecer o Salmo de número 1? Como não conhecer o Salmo de número 50? Como não conhecer o Salmo de número 32? Como não conhecer o Salmo de número 51? Como não conhecer o Salmo de número 91? Como não conhecer o Salmo de número 90 de Moisés? E tantos outros salmos que retratam desta humanidade, mas deste poder de Deus que sustenta o seu povo, que guia o seu povo, mas também consola, conforta, nos anima e nos revigora. E por isso os salmos contidos na Bíblia. Que Ele nos abençoe.